uma boa noite, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Vamos meditar hoje num tema, se fôssemos passar aqui, de recebedor para doador. De recebedor para doador. E o texto que vamos basear essa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Eu vou ler na revista e atualizada aqui. Evangelho de João, capítulo 1, do 43 até o final do capítulo, verso 51. É a primeira vez que eu prego nessa igreja aqui. Fica grande agora, né, para ver. Não dá para ficar vendo muitos detalhes ali de quem está dormindo. Espera aí, deixa eu ver os que normalmente dormem onde estão. Já vi alguns. Não sei porque tem um monte de dedinho apontando lá para alguns lá, né? Mas beleza, só para eu me localizar, porque quando muda o pessoal muda de lugar também, né? Cada espaço normalmente a gente tem um lugarzinho mais querido. Diz aí a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus, sobre o Filho do Homem. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Essa passagem aqui é interessante, eu gosto muito de pensar na mudança que houve na vida de Natanael, através de um convite, através de um, manter a palavra mesmo, convite que Filipe faz. Mas é interessante que no versículo 43 nós temos aqui uma palavra que Jesus dirige a Filipe. E essa palavra que Jesus dirige a Filipe é que vai mudar a história da vida de Filipe e como consequência ali na frente da vida de Natanael. E é uma palavra muito objetiva. Jesus olha para ele e fala: segue-me. Jesus não floreia, Jesus não fica tentando convencer Filipe de nada, mas ele fala: segue-me. E é interessante que aqui nós estamos vendo uma das narrativas, né, quando Jesus está chamando aqueles homens que estariam acompanhando ele, caminhando com ele durante um período. Mas aí, nessa caminhada, né, depois de Filipe aceitar esse convite, né, esse chamado, melhor dizendo, de Jesus, na passagem ele vê Natanael, então ele convida Natanael. Eu acho muito legal analisar isso. Ele recebe um chamado e já momento depois, no texto bíblico, nós já vemos ele convidando outras pessoas. Ele convidando uma outra pessoa para aquilo que ele acabou de ser convidado. Deixa eu ilustrar como às vezes isso é bom nas nossas vidas. Por exemplo, acaba o culto, alguém chega para você e convida você, fala: olha, tem um macarrãozinho lá em casa agora. E aí você fica tão feliz que você grita, fala: ó, galera, tem um macarrãozinho agora na casa do fulano aqui, ó. E aí todo mundo fala: beleza, macarrão. Você está alegre, você recebeu o convite, você já transmite aquele convite. A pessoa que convidou, lógico, ela infarta. Mas aí, o importante é a sequência. Você recebe um convite, você se alegra com aquele convite que você quer convidar os outros.
Meus irmãos, muitas vezes nós temos boas notícias, coisas boas que acontecem na nossa vida, e muitas vezes queremos guardar conosco. Nós ficamos felizes, mas uma geração egoísta tem surgido a cada instante, e essa geração egoísta também tem influenciado as nossas vidas, porque em muitos casos ficamos tão presos. Em outra mensagem que preguei aqui, já faz tempo, foi ano passado, acho, eu estava falando que às vezes nós ficamos preocupados com coisas e não divulgamos. Por exemplo, recebemos a notícia de um concurso que vai sair, e ao invés de divulgar para tantos outros poderem se inscrever no concurso, para prestar o concurso, é menos concorrente, é menos pessoa para disputar a vaga, e fica ali preso, pensando que as coisas acontecem. E ainda tem gente que tem a coragem de olhar e falar: Deus, obrigado, porque eu ouvi falar desse concurso. Como se Deus não quisesse abençoar o outro também com a mesma possibilidade. Meus irmãos, então aqui Filipe recebe um chamado especial, ele começa a acompanhar, ele começa a conviver com Jesus, mas ele entende que aquele convívio não era só para ele, aquele convívio precisava abranger outras pessoas. E no caminho de Filipe está Natanael. Então ali ele olha Natanael e ele fala: olha, vem, aquele a quem nós estávamos esperando, ele chegou. E aí tem a dúvida ali no texto que acabamos de ler, de Natanael, e aí ele responde também de forma muito direta para Natanael: vem e vê. Essa resposta já mostra que Filipe já estava entendendo os princípios do reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus não é um reino complicado. O reino de Deus, pelo contrário, é para descomplicar. A vida com Deus é para ser descomplicada. Quem complica a vida somos nós, seres humanos. Com influência de Satanás, sim, mas somos nós que complicamos. Somos nós que dificultamos. Somos nós que muitas vezes escolhemos viver contrário ao que já está escrito. Deus sempre nos dá o alerta. E Deus, ele é tão sábio que ele já deixou a sua palavra escrita. Então os alertas de Deus estão aí. Desde quando começamos a construir esse espaço, a nossa oração sempre foi: Deus, que seja um local apenas, onde o seu nome seja adorado e onde pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. E Deus já nos concedeu isso desde o primeiro culto que tivemos aqui na semana passada. E é só o começo. O espaço, ele é pequeno, não importa. Se amanhã ou depois precisar sair daqui para outro espaço, vamos. De repente ali o Chapéu Brasil fecha e a gente faz o chapéu de Cristo lá. Lá cabe mais de 7.000 pessoas. A gente põe lá, o povo ia fazer forrozão lá, né? Os baile funk. A gente vai lá e louva o Senhor. Não importa, a gente não é preso a isso aqui. Não importa estrutura. O que importa, meus queridos, é que o mesmo convite, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, o mesmo convite que Jesus fez para Filipe e depois se estendeu para Natanael, e foi se estendendo para tantos outros, chegou para você e para mim. Nós recebemos o mesmo convite. Tantos anos depois, é o mesmo convite. E é o mesmo convite que tem transformado vidas ao redor do mundo. Não tem floreio, você não precisa provar nada para ninguém. Basta você testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, ou melhor dizendo, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Só que Filipe, ele recebe um convite, e eu falei aqui do tema de recebedor para doador, porque ele recebe algo, e nós só podemos doar algo que nós já recebemos, nós só podemos compartilhar aquilo que temos, porque senão vai ser promessa vazia. Então Filipe, ele já tinha ali experimentado aquele encontro com Jesus, então ele estende o convite para Natanael e fala: vamos junto, a festa é lá, ó, entra aí, vamos juntos.
Quando você recebeu o convite do Senhor Jesus para entregar a sua vida para Ele, não era simplesmente para você se tornar um recebedor do convite do reino de Deus, mas era apenas a porta de entrada, porque na verdade o Senhor estava te convidando para trabalhar para Ele. Pois no reino de Deus todos trabalham. No reino de Deus não tem INSS. No reino de Deus não tem afastamento, atestado. Não adianta ficar doando sangue, para disfarçar. Não tem como. Deus te chama para trabalhar. Mas trabalhar como? O trabalho do Senhor é simplesmente continuar anunciando essa mensagem que transforma vidas. A igreja, o espaço não pode ficar cheio de pessoas que estão apenas querendo receber bênçãos de Deus. Nós precisamos encher esse espaço de pessoas que estão dispostas a trabalhar para Deus, pois somente isso que vai possibilitar mudarmos a história da cidade onde moramos, mudarmos a história triste que temos enfrentado na nossa sociedade, mudarmos a história triste que os nossos filhos têm crescido no mundo cada vez mais egoísta. E meus queridos, se tem uma coisa que é contraditória ao Evangelho, é o egoísmo. É o meu, tudo é meu, meu. O reino de Deus é nosso, é para compartilhar. A vida que Deus nos dá é uma vida abundante, é uma vida que não tem fim, é uma vida que vai surgindo. Reino de Deus é algo que sempre precisa ser propagado para os outros. Você recebeu o convite de Deus? O convite de Deus no segue-me estava dizendo: trabalha para mim. Só que é interessante que o trabalhar para Jesus não é algo assim que você vai para uma faculdade, faz um curso e depois você vai trabalhar. O trabalhar para Jesus é um trabalho que você aprende na prática. É aquilo onde você vai caminhando com Jesus e aí Ele vai te ensinando. E a cena que eu imagino de Jesus com os discípulos era exatamente essa, eles caminhando. Por onde estavam? Na praia, na casa, no campo, onde eles estivessem, na estrada, e Jesus usando as figuras, as ilustrações, as parábolas, as histórias, para ensinar. E às vezes tinha alguma coisa que ele precisava corrigir, e ao invés dele ficar acusando a pessoa, ele ensinava como deveria ser. Em alguns outros momentos ele confrontava, mas era um ensinamento que Jesus ia dando na caminhada. É por isso que o chamado de Jesus é: segue-me. E não está aqui, aprende. Segue-me, caminha. Então aí fora está cheio de Natanaéis, só esperando você olhar para eles e falar: o Jesus que veio para salvar está aqui. Vem e vê. É interessante que Filipe fala: vem comigo. Ele não anota, não pega um folhetinho evangelístico, carimba lá com o endereço da igreja, fala: vai lá. Ele fala assim: vem comigo, vamos juntos. Aqui nós temos um outro ensino muito importante, que é o ensino onde precisamos estar dispostos a convidar pessoas para caminharem conosco. Estarmos dispostos a reproduzir o que Jesus fez, e era isso exatamente que ele queria. Quando ele dá a grande comissão aos seus discípulos, ele fala para fazer o quê? Fazer discípulos, reproduzir. Jesus, ele fala: tudo que vocês aprenderam, agora vocês vão reproduzir. Então, se eu chamei vocês para caminhar comigo, agora vocês vão chamar outros para caminhar com vocês. Meus irmãos, não existe ser humano na face da terra que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Todos, sem exceção, podem ser transformados pelo poder de Deus. O que está faltando muitas vezes são os Filipes, que chega até essas pessoas, os Natanaéis, e fala assim: vem comigo, caminha comigo. Sabe por que muitas pessoas têm medo de fazer isso?
Porque quando alguém caminha conosco, conhece quem nós verdadeiramente somos. As pessoas passam a ver as nossas habilidades, ou as nossas faltas de habilidades. As pessoas passam a ver como nós somos legais, ou como somos falsos, ou como somos chatos, como somos cricas. É igual retiro espiritual. Em retiro a gente conhece cada coisa dos irmãos, não é verdade? E na hora de dormir, normalmente o pessoal conhece como eu sou, extremamente organizado. E eu chego, vi o colchão, eu deito. E normalmente o pessoal pergunta: pastor, vai pôr um lençolzinho? Ah, não estou com frio não. Não é por cima, é por baixo. A Flávia não está lá mesmo para brigar? Porque lá no retiro está homem de um lado, agora quando é de encontro de casais, não. Aí não é Flavinho, vou lá, capricho. Aí você conhece a pessoa, você vê como a pessoa é meticulosa. Ela pega uma fita métrica para medir, para ver se o travesseiro tal está de acordo. Ele começa a olhar o ângulo para ver a luz, não sei o que, o vento. É muito interessante isso. Você começa a conhecer os irmãos. Você vai na hora da refeição, você começa a ver os pratos de pedreiro. Põe aí arroz, põe feijão, põe tudo. Faz um buraquinho no meio, coloca a mistura, vulcão. Aí põe a salada por cima. Aí de repente você olha nos pratos do pessoal, lá nutricionista, né? Abobrinha, beterraba, folhinha. Vai, come isso, depois volta. Um pedacinho de carne do tamanho da palma da mão. Assim nas dietas, né? E ali, e você começa a ver. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos próximos. Queridos, vivemos tempos hoje onde convivemos com pessoas e não sabemos nada disso. Não sabemos o que a pessoa gosta de comer, que estilo de roupa ela gosta de vestir, qual é a cor que ela mais gosta. Nós não sabemos nada, simplesmente porque não caminhamos juntos. Temos uma vaga ideia. Muitas vezes não sabemos nem de onde vieram. Mas é interessante que o Jesus a quem nós pregamos, ele sabia de onde Filipe veio. E mais importante, ele prova que ele também sabia de onde Natanael veio. Porque quando chega, ele fala, e Natanael pergunta: de onde você me conhece? Ele fala: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Queridos, Deus tem visto muitas pessoas em Sumaré. Só está faltando que venhamos assumir o nosso papel de Filipe. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E é somente levar a pessoa até Jesus. Mas o levar até Jesus inclui deixar a pessoa caminhar conosco. Qual foi a última vez que você convidou alguém para caminhar contigo? Pastor, a vida é louca, é difícil, eu sei que é difícil. Mas se estamos nessa vida louca, precisamos nos adaptar nessa vida louca. Eu não sei se a nomenclatura é certa, porque eu da parte de rede social, eu lembrava um pouquinho de Orkut. Há uns 15 anos já não existe mais. O Facebook, como que é? Quando a pessoa se torna seu amigo, é seguidor ou não? É seguidor o termo que usa? Amigo. Tem amigo e tem seguidor. Tem diferença? Tem, lógico que tem, se tem lá, tem. Mas tudo bem. A pessoa tem lá, limite, 5.000 pessoas que são amigos. Ou seguidores. É o Twitter também tem, né? Seguidor, né? Deixa eu falar o certo, né? Na ideia ele volta a fita. Então eu sou da época do Orkut. Agora, no Twitter, a pessoa tem tantos seguidores, mas não sabe nada de nenhum deles. E detalhe, os seguidores só sabem aquilo que o seguido, eu não sei qual é o nome certo aqui, permite. Não é verdade? As pessoas só vêem no seu Face aquilo que você quer. Tanto é que tem gente que gosta de falar que está indo no banheiro, para que os seguidores vejam. Nossa, meu amigo agora parou para ir no banheiro. Quando ele volta, ele fala: voltei.
Aí olha e fala, eu acho que foi a feijoada. Você começa a conhecer só aquilo que as pessoas vão permitindo para você. Mas na verdade o reino de Deus é diferente. É quando nós tiramos as máscaras, permitimos que as pessoas vejam que somos falhos. E não tem problema nisso. A grande dificuldade é quando nós queremos ser perfeitos, quando não somos e não seremos. Quando nós queremos passar uma imagem da que nós não somos. Porque o texto fala para seguir Jesus. E nós estamos falando, vem, segue-me, mas é para ver Jesus. Não é para ver a mim. Você vai ver em mim uma pessoa tão necessitada quanto você. Mas nós estamos seguindo a mesma pessoa, Jesus. Aqui não existe nenhum outro mestre, Senhor, Deus, a não ser Jesus. Você chama a pessoa para caminhar contigo, ela vê sim como você tem lutado para chegar lá, mas ela consegue ver que você está seguindo Jesus, está aprendendo. Que quando você cai, você entende o texto bíblico que está escrito que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. Então você levanta, bate a poeira e continua a jornada. Então a pessoa que está te seguindo, ela olha e fala, se Ele que me chamou também acontece de tropeçar, mas eu vi como ele se levantou. Olha, então é possível. Muitas pessoas desistem da caminhada cristã porque apresentaram um caminho que não existe. Um caminho onde tudo vai dar certo. Esse caminho não é bíblico. O caminho bíblico é uma jornada difícil, onde nós estamos sendo moldados a cada instante. O caminho, é lógico, para o céu é Jesus. A fé, salvação, quando entregamos, é para o Senhor Jesus. Você ouviu na semana passada sobre o novo nascimento. O novo nascimento é esse convite inicial de Jesus. Agora, nessa noite, você está ouvindo que o convite não é para você ficar só comemorando, batendo palmas, celebrando, Senhor, obrigado, porque eu nasci de novo. Sim, celebre isso constantemente. Mas agora, meu querido, sai para buscar os Natanaéis em nome de Jesus. Sai para ser bênção de Deus por onde você estiver. Olha para as pessoas diferente de como você estava olhando agora. Porque antes de você ver cada pessoa, Deus já viu. E você e eu somos respostas. Nós não somos aqueles que levantamos os problemas. Nós precisamos ser aqueles que levantam a solução. E a solução é Jesus. Cremos no poder transformador de Jesus. Cremos no poder, por quê? Porque transformou a nossa vida. As pessoas podem debater com todos os seus conceitos e valores, não pode? Mas aquilo que você experimentou na sua vida, alguém pode tirar de você? Jamais. É por isso que o convite é: segue-me. E diante de tudo que Deus já tem ensinado para você, qual outro aviso que você e eu precisamos de Deus para entender que o foco de Deus não é ficar respondendo listinha de oração, com todo respeito por listinha de oração. Sabe, pedidinho? Eu preciso disso, preciso de tinta para pintar minha casa, disso. Que na verdade Deus tem um foco principal, que é receber os Natanaéis que estão espalhados por aí. Quer uma mensagem mais clara do que essa? Eu não sei se Deus vai dar. Porque Ele tem falado. Mas o que Deus tem falado é que aqui estão pessoas que têm entendido a mensagem de Deus, estão dispostas a se tornarem os Filipes, que vão buscar os Natanaéis. E não vão buscar e mandar ir. Vão buscar e vão falar: pode vir, olha para mim, eu estou caminhando, vamos juntos. Sem preocupação
de se expor no sentido da pessoa ver que você é um pecador, uma pecadora. Mas tendo uma convicção de que a pessoa vai ver em você um pecador, uma pecadora regenerada pelo poder do Senhor Jesus. Pessoas que lutam para serem transformadas por Deus. E aí as pessoas que te conhecem vão falar: eu vejo mudança na sua vida. Eu entendo que você mudou. E você vai olhar e vai falar: glórias ao Senhor. Pois é o Senhor quem fez essa mudança. Antes de qualquer outra coisa, Jesus está falando assim para você e para mim. Todos que já nascemos de novo, que já entendemos o plano de Deus, Ele está falando o seguinte convite: segue-me. Mas Ele também está falando para todos aqueles que ainda não entenderam, que ainda não nasceram de novo. Está olhando e falando: segue-me. O convite é o mesmo. O Deus é o mesmo. O transformador é o mesmo. E você recebe. E você tem que ser mudado de recebedor para doador. E é interessante que o reino de Deus, quanto mais você doa, mais surge. Não é aquilo que quando você vai repartindo, vai acabando. O reino de Deus vai multiplicando. A matemática de Deus é totalmente diferente. O azeite não vai terminando na botija. O pão, quando Jesus foi partindo, alimentou a multidão. E é esse mesmo pão que Jesus continua compartilhando. Porque você foi alimentado, eu fui alimentado, mas outros também precisam ser alimentados. Feche seus olhos por um instante, por favor. Não quero me estender mais aqui. Meu compromisso com Deus era falar até onde a voz fosse. E veio até aqui. O convite do Senhor para você é: segue-me. Só que você pode, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, você pode se identificar com dois personagens, e eu vou explicar. Ou com Filipe, ou com Natanael. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já entendeu o plano de Deus para a sua vida. Então o convite do Senhor é que você se torne um Filipe. Mas talvez você está aqui nessa noite, você ainda não entendeu o plano de Deus. Você está mais para o Natanael. Até é uma pessoa religiosa, mas ainda não teve o contato pessoal com o Senhor Jesus. E o convite de Jesus é para você também, que se identifica com Natanael, para entregar a sua vida para Ele. Porque antes de você chegar aqui nessa noite, Jesus te viu lá no quarto da sua casa. Jesus te viu quando você derramava aquelas lágrimas. Jesus te viu quando você estava com seu coração apertado diante de uma notícia ruim. Jesus te viu. E Ele fala nessa noite que você está aqui porque Ele te viu. E para saber por quais motivos estaremos orando agora, todos estão com seu momento de reflexão, mas eu gostaria de fazer a pergunta primeiro referente aos Natanaéis. Quantos aqui podem falar: eu sou esse Natanael, e eu, nesse momento, eu entendo que Jesus me encontrou, Ele me viu, e eu estou na presença dEle, e eu estou entendendo o convite dEle. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Se é o seu caso, não vou estender. Peço que você levante uma de suas mãos, simplesmente para eu ver e orar por ti. Há alguém? Deus abençoe, meu querido. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que gostaria de falar? Eu sou. Deus abençoe. Eu sou esse Natanael que fui alcançado pelo Senhor Jesus.
Mas também podemos ter tantos outros aqui que posso falar assim: não, eu já fui um Natanael, já tive um encontro com o Senhor Jesus, mas nessa noite eu entendo que eu preciso me tornar um Filipe. Eu quero sair daqui olhando como Jesus e buscando os Natanaéis. Se é o seu caso, levante e abaixe a sua mão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Mesmo você que foi encontrado como Natanael aqui nessa noite, saiba que você pode sair daqui como Filipe. Você entrou como Natanael, mas você sai como Filipe. Você já sai com a mesma missão que todos nós temos. É a missão de falar do que Jesus está fazendo contigo. Para não estender aqui, eu vou pedir que no final do culto, você pode conversar comigo, com o pastor Luciano, com algum irmão da igreja. De repente alguém que está perto de você falando: olha, eu era esse Natanael e hoje estou saindo como Filipe, mas eu quero ser acompanhado por alguém. Você vai falar e nós vamos te direcionar, tá certo? Vamos orar e colocar diante do Senhor. Pai, ao Senhor seja dada toda a honra e glória. O que me impressiona muito no teu reino, ó Deus, é a simplicidade que o Senhor usa para falar conosco. Suas palavras são bem direcionadas, ó Deus. Os exemplos, cada vírgula, cada detalhe, pois o Senhor se preocupou com os mínimos detalhes para que nós viéssemos a compreendê-lo. Obrigado pelo convite do Senhor para seguirmos o Senhor. Obrigado pelo convite do Senhor para nos tornarmos como Filipes, ó Deus, e estar indo atrás dos Natanaéis. Ó Espírito Santo, continue trabalhando em cada coração aqui presente, cada coração que está ouvindo a tua mensagem pela rádio, acompanhando essa mensagem na internet. Ó Deus, que o Senhor possa continuar agindo, ó Pai. Que todos nós venhamos sair daqui com um compromisso firmado diante do Senhor. Obrigado porque alguns Natanaéis foram encontrados pelo Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, porque é o segundo culto que prestamos ao Senhor nesse lugar. E todas as suas promessas estão sendo cumpridas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não dá apenas o sonho. O Senhor levanta o recurso, o Senhor vai à frente. Antes de nós falarmos com as pessoas, o Senhor já viu as pessoas, ó Pai. Ao Senhor seja de fato toda a honra e toda a glória. Pai, assumimos um compromisso diante do Senhor de buscar os Natanaéis e de celebrar ao Senhor por cada um deles que serão encontrados para a honra e glória do Senhor. É em teu nome que oramos. Amém, ó Pai. Eu quero dar mais um desafio para você que eu não ia dar. Você vai escrever num papel, na sua casa, colocar no celular, o que for, pelo menos 3 pessoas que serão os seus Natanaéis, que serão as pessoas que você vai assumir um compromisso de orar por elas. Você não vai sair daqui e amanhã vai ligar para essa pessoa e chamar ela para algo. Primeiro você vai orar. Você vai colocar diante do Senhor. E depois de pelo menos uma oração, aí, meu querido, minha querida, é com o Espírito Santo. Se no momento seguinte ele mandar você ligar a pessoa, você liga. Senão você continua orando. E você vai firmar um compromisso diante de Deus. De enquanto você não vê essas 3 pessoas prostradas diante de Deus, você não vai desistir dessas pessoas. Porque os nomes que estão passando na sua memória agora, já é a ação do Espírito Santo de Deus. E você vai usar todos os recursos que estiver ao seu alcance, para que essas vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Porque, meus irmãos, mais importante do que qualquer coisa é alcançar as vidas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Você é um Filipe, você é um discípulo de Jesus, você é um doador, você já recebeu,
agora você compartilha. Toda honra e glória seja dada ao Senhor.